Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Nesse vídeo eu continuo trazendo para você mais sobre a família de Ragnar Lothbrok, sendo a vez agora de Bjorn Ironside. Bjorn é muito conhecido pela série Vikings e atualmente é um dos filhos favoritos do lendário Ragnar. Até porque Bjorn é um ótimo guerreiro, tem muitas habilidades e além de cenas icônicas na série, como aquela, por exemplo, que na floresta luta contra um urso e ainda mata um berserker, com sangue no zóio mesmo. Então eu não poderia deixar de falar sobre esse grande viking, trazendo para você a história real de Bjorn Ironside. Aliás, antes de tudo, não esqueça de dar aquele like para compensar o trabalho do vídeo, e caso não é inscrito, se inscreve aí, estou sempre fazendo vídeos como esse. Enfim, vamos ao que interessa. Bjorn era um poderoso chefe viking e comandante naval que viveu no século IX. Ele foi mencionado pela primeira vez no verão de 855. Segundo a tradição, os reis dinamarqueses tinham o costume de expulsar os filhos mais novos do reino, para tirá-los do caminho e não gerar um trabalho a mais. Então, depois que o Ragnar Lothbrok sucedeu seu pai, ele se lembrou desse regulamento e ordenou que seu filho mais novo, Bjorn, deixasse seu reino. Assim, Bjorn deixou a Dinamarca com uma frota considerável e, não perdendo tempo, começou a devastar a França Ocidental. Ele cooperou com outro viking chamado Sigtrygg e navegou pelo Sena em 855, de onde as forças dele de Sigtrygg invadiram o interior da França. Porém, suas forças combinadas foram derrotadas em Champagne por Carlos o Careca da França, no mesmo ano, mas não de forma decisiva. Sigtrygg retirou-se no ano seguinte, em 856, mas Bjorn recebeu reforços de outro exército viking, e tendo uma força maior agora, não foi expulso da região do Sena pelas tentativas do rei Carlos. Logo, Bjorn e seus homens ocuparam alojamentos de inverno no chamado Túmulo de Givolt, que serviu de base para um ataque contra Paris, que foi saqueada por volta do ano 856 a 857. Logo depois, Bjorn construiu uma fortificação na ilha de Oisel, acima de Rouen, que ele manteve como sua fortaleza por anos. Porém, para ficar na região em paz, ele certamente jurou lealdade a Carlos o Careca, em Verberie em 858. Mas não está claro se ele cumpriu sua promessa. Bem provável que não, já que outros vikings do seu exército tenham feito ataques à França, principalmente em Paris, anos depois. No entanto, aparentemente, não foi só a França que Bjorn invadiu. Várias fontes francas, árabes e irlandesas mencionam um grande ataque viking no Mediterrâneo em 859 a 861, onde Bjorn supostamente estava envolvido. Isso porque depois de invadir a costa ibérica e atravessar Gibraltar, os nórdicos saquearam o sul da França, onde a frota permaneceu no inverno, lembrando então a incursão de Bjorn na França, antes de desembarcarem na Itália, onde capturaram a cidade de Pisa. Porém, durante a expedição no Mediterrâneo, esses vikings acabaram perdendo 40 navios devido a uma tempestade. Eles resolveram então retornar ao Estreito de Gibraltar e na costa acabaram perdendo mais 2 navios por meio de disparos de catapultas e um ataque surpresa pelas forças dos locais, deixando apenas 20 navios intactos. Os restantes da frota retornaram às águas francesas em 862. Como eu disse, segundo os relatos, Bjorn Ironside era o líder dessa expedição. Porém, a expedição em si no Mediterrâneo é que é a parte mais interessante. Isso porque essa expedição girou em torno do pai adotivo de Bjorn, Haystein. Os dois vikings, Haystein e Bjorn, realizaram muitos ataques, principalmente bem-sucedidos na França. Mais tarde, então, vendo que os dois estavam bem, Haystein teve a ideia de transformar Bjorn no novo imperador romano, e por isso liderou uma grande invasão viking no Mediterrâneo, juntamente com Bjorn. Eles seguiram para o interior da cidade de Luni, que eles acreditavam ser Roma na época, mas não foram capazes de violar as muralhas da cidade. Para entrar, os dois líderes pensaram em um plano infalível. Haystein enviou mensageiros ao bispo para dizer que, estando muito doente, Bjorn teve uma convulsão no leito de morte e desejava receber sacramentos cristãos ou ser enterrado em terreno consagrado em sua igreja, como uma forma de se redimir de seus pecados na vida. O corpo de Bjorn então foi trazido para a capela da cidade com uma pequena guarda de honra
e surpreendeu os clérigos quando pulou da maca, revelando que estava vivo ainda. A guarda viking e Bjorn voltaram então até os portões da cidade, que foram então abertos para a entrada do resto do exército. No entanto, quando eles perceberam que Lune, a cidade que estavam, não era Roma, Bjorn e Haystein desejaram investir nessa cidade, mas acabaram mudando de ideia também quando souberam que os romanos estavam bem preparados para a defesa. Foi então que decidiram voltar para a Europa Ocidental, onde os dois homens acabaram se separando. Claro que em 865, Bjorn também esteve presente no grande exército pagão para vingar a morte de seu pai Ragnar Lothbrok, onde invadiram a Inglaterra e os territórios ao redor, matando reis como o próprio rei Ael, que havia torturado Ragnar. A conclusão é que após uma investida no território inglês, onde naufragou e quase morreu, Bjorn resolveu sossegar e foi para a Frísia, uma província holandesa, onde morreu em paz. Bom, curtiu o vídeo? Se sim, não esqueça de deixar aquele like, caso não é inscrito no canal. Se inscreve aí, vai. Ajuda muito o canal e não custa nada, né? Só clicar aí no mundinho na tela, beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.